Bom dia, sejam bem-vindos a todos aqueles que estão conectados, acompanhando o simpósio e aqueles também que estão aqui de forma presencial. Eu achava que iríamos ter um intervalo, mas acho que não queremos direito de ter um intervalo. Depois de tantas informações interessantes hoje. Então, vamos continuar com a nossa agenda e teremos uma participação, talvez uma das mais importantes. E aqui temos já o doutor Sorrel prestando muita atenção. Vou falar só questões positivas. Então, o doutor Ezequiel, eu conheço ele há muito tempo. Ele foi um dos fundadores do Instituto de Efetividade Clínica e Sanitária da Argentina, que é uma das instituições de referência no âmbito da saúde pública desde há muito tempo. Também, ele lidera o Departamento de Qualidade, Segurança do Paciente e Gestão Clínica dessa instituição, ainda que pareça que não, ele continua trabalhando como médico internista, ele tem o estetoscópio lá na sua mochila, com certeza, caso alguém precise de um atendimento urgente. Eu nunca entendi isso, mas ele também é professor de saúde pública na Universidade de Buenos Aires, além de trabalhar no hospital. Aqui a lista é muito extensa, tem realizado os trabalhos de investigação no mundo durante muito tempo com diferentes organizações. E talvez para finalizar, gostaria de comentar que faz, fez parte do comitê principal sobre qualidade de serviços de saúde e há 2 anos preside a Sociedade Internacional de Qualidade em Serviços de Saúde. Então, bem-vindo, Ezequiel, eu chamo ele de Eixo, Ezequiel Garcia Lorrio. E a conferência será sobre o programa, né, de qualidade nos países menos desenvolvidos, como a Argentina falou. Você já irá explicar melhor essa parte. Bem, muito obrigado pelo convite. Na verdade, é uma honra, um privilégio estar aqui hoje. Por muitas razões, eu vou pedir para meu amigo Denilton ele tirar uma fotografia minha, mas basicamente a ideia é dar as boas-vindas, sejam bem-vindos, bem-vindas a essa atividade. Então, a ideia é que possamos realizar essa apresentação de forma breve, mas hoje eu gostaria de compartilhar uma história que começou com o Pedro há quase 30 anos, quando eu o conheci, o Fonat, que esteve ontem. Eu, de forma espontânea, mencionei que Dom Burby e Pedro eram as pessoas que mais me influenciaram para trabalhar na área de qualidade de atendimento. Então, é um prazer para mim estar nessa celebração, que é celebrar os 25 anos desde música e agora que foi replicado nos países da região. Então, acho que é muito positivo. Então, eu queria contar essa história de outra pessoa que me influenciou muito na minha carreira profissional, que é a pessoa que criou essa iniciativa que vou compartilhar agora com vocês. Então, basicamente, a gente sabe que, infelizmente, a qualidade do atendimento. Vocês observaram a expressão, porque eu concordo com ele. A qualidade está relacionada. Então, nesse cenário, o ponto é mencionar que ainda temos muito por fazer, infelizmente. O doutor de Campos já mencionou o presente e o futuro como dança climática, mas a inequidade destaca o cenário na América Latina. E observamos que ainda que existe um avanço nas expectativas de vida, ainda existe disparidade. Também existe disparidade com outras regiões, como a África subsaariana, o sudeste da Ásia, mas a América Latina é um lugar mais significativo globalmente. Nesse cenário, em 2018, uma professora chamada de Margaret Cruz, da escola de Harvard, criou um relatório Lancet. Vocês observaram que eles criaram
comissões para a discussão de diferentes temas, câncer, outros, e também realizaram um de qualidade de atendimento nos países em desenvolvimento. Esta professora criou a iniciativa com várias pessoas ao redor do mundo, três apenas na América Latina, e então isso gera uma quantidade de documentos que tem a ver com a visão da qualidade no atendimento na região e que, infelizmente, trabalhamos muito para o acesso, mas não muito para os resultados. Então, muitas pessoas morrem porque isso poderia ser prevenida dentro do sistema de saúde. Então, eles me confirmaram que irão passar esses slides para vocês, mas é necessário deixar claro que temos uma grande oportunidade lá na frente. Essa é a fotografia da Margaret. Ela liderou uma qualidade, enfim, o Pedro já trabalhou muito nesses anos para divulgar o conhecimento relacionado com a qualidade no atendimento e ela realiza algumas sugestões inovadoras, vamos ver feito isso, mas podemos ver como um sistema que deve oferecer consistência, que deve ser valorizado e deve existir confiança dos usuários no sistema, também deve responder às necessidades da população. Essa definição do sistema de saúde, mais definitiva, é sobre as circunstâncias do presente em um entorno dinâmico, como foi a pandemia. Então, isso foi publicado. Eu coloquei o logo do BID, porque eles contribuíram para traduzir esse relatório em espanhol e, baseado no marco conceitual, essa comissão sugere um marco conceitual modificado que tem a ver com a qualidade, os processos de atendimento e o impacto na qualidade, que tem a ver com a customização feita aqui na América Latina, o que temos, o que é feito e o resultado. E um ponto muito interessante aqui na história foi promovida a experiência do usuário, do paciente, como um resultado do atendimento. E a proposta é que seja parte do processo, porque a discriminação, o outro, deveriam fazer parte de um processo do cuidado da saúde, que tem a ver com a experiência. Isso tem um impacto em três âmbitos: uma melhor saúde, que para isso é tema de saúde, e a confiança no sistema, e o benefício econômico, porque observamos que a cobertura universal, que é promovida pela OMS, tem a ver com questões do risco econômico que tem cidadãos dos países com economias menos desenvolvidas, aí é necessário pagar. Então, isso é muito mais caro nos países pobres do que nos países ricos, nas regiões mais pobres. Então, com esse cenário, a comissão lança um marco conceitual baseado naquele dos anos 70 e que tenta gerar um interesse na qualidade do atendimento, porque a qualidade do atendimento já é falado há muito tempo, mas ainda temos uma dívida, é pensar uma nova forma de transmitir essa mensagem. Então, esse relatório gera quatro sugestões, quatro recomendações. A primeira tem a ver com o que tem do sistema de saúde. Eu sempre falo essa piada, como eu estava perdido na floresta, a Margarida me encontrou porque eu tentava contribuir na melhora da qualidade em nível de hospitais, centros de atendimento, mas com ela consegui visualizar o que o Pedro me transmitiu, que não conseguia enxergar naquela época, que é quando você não muda o sistema, você não terá um impacto. Então, surgiu um novo interesse de tentar trabalhar com o sistema de saúde e não apenas com os setores. Então, depois fala da ativação da demanda da nossa sociedade, tem um pouco engajamento diferente de outras regiões com o sistema de saúde, somos muito passivos. Então, isso é um impedimento para uma intervenção efetiva. Depois, por outro lado, a governar para a qualidade, quando não existe uma regulamentação para promover essas iniciativas de qualidade, então isso vai acontecer. E, finalmente, se não existem mudanças, também as coisas não irão mudar. São verdades já bem conhecidas, mas esse é um relatório bem completo. Eu reli isso há alguns meses, depois de 6 anos, acho que continua vigente. De fato, com a pandemia, foi destacado o valor que tem. Então, o lance foi publicado em 2018, um documento, e a Margaret falou, é necessário fazer outra coisa. Então, cria essa rede CAT,
para transformar o sistema de saúde. Por quê? Porque ela, com esse espírito de investigação, acredita que com evidência sustentável, os decisores poderão entender quais são as razões para essa agressividade nas mudanças do sistema. Então, aqui aparecem as informações e vou falar rapidamente o que é o CAST. Então, aborda problemas com a mensuração, melhora contínua, os problemas onde a investigação está focada no ponto do cuidado e não nos sistemas de saúde, que às vezes as medições não estão prontas para a tomada de decisões e que os países estão nesse ponto de inflexão porque reclamam a cobertura, mas ainda existem muitos problemas nos resultados, mas este, como outros, existem outros interessados na região no mundo, tentam contribuir com novas ferramentas, com novos modelos de atendimento, e que, particularmente, os produtos possam ser públicos e acessíveis. Então, esse é um dos objetivos. Então, a PES tem membros iniciais, que estão na Índia, Etiópia, Quênia, África, Peru, Argentina, por questões totalmente de uma oportunidade, uma circunstância específica daquela época, mas depois foram, tivemos a afiliação de outros centros, como a Pati Garcia do Peru e eu, criamos em conjunto, promovemos a QEST Latinoamérica, que é uma entidade que tenta, claro, ser inclusiva na região, e basicamente QEST é organizada com membros que têm essa participação, que já tiveram financiamento, e membros associados que tentam colaborar. Por exemplo, o Instituto Nacional de Saúde Pública, que a partir desse interesse participou da iniciativa, esperando a melhor oportunidade para contribuir. Então, esses são os centros, e a Fundação Gates e o governo da Suíça financiaram a vários países, à exceção dos países da América Latina, porque a Fundação Gates não gosta dos países da América Latina, mas então o BID financiou a nossa participação para questões da Argentina, Peru e também a cooperação suíça. Então, o que a Quest faz? Então, tenta ter essa por na evidência, associa a investigação também tem um governo compartilhado, tem uma estrutura de governo dos diferentes centros que participam das decisões, também busca relevância e clareza, busca essa oportunidade de elevar essa investigação. E também os bens públicos, qualquer pesquisador, investigador, poderá utilizar esses recursos Quest e também, por exemplo, posso passar as informações. Temos conversas com o Brasil, lutando, porque. Então, não sei se alguém já tinha ouvido falar da Quest. Nos últimos 3 anos, já tentamos fazer atividades abertas, webinários, conversas à distância, com um pouco de sucesso, mas também existe uma fadiga dos webinários, então eu agradeço a participação online. Mas sim, claro, buscamos continuar. E depois de 4 anos, esse é o nosso quarto ano, buscamos refundar Quest para o futuro. Então, já começando com os produtos e os resultados da mensuração e a melhora. A Bíblia, respeitando, é, é, a Bíblia do Quest é um marco conceitual e o que busca é o que o entendimento seja competente, com uma boa experiência do usuário e com resultado de saúde e confiança no sistema. Hum, Ainda não mensuramos o benefício econômico, mas esses são os elementos fundamentais. E também buscamos melhor essa escala com esse compromisso político. A marca sempre mencionou, ela não tem interesse, a administração, os ministros da saúde, eles têm interesse nos ministros da economia, porque eles oferecem o financiamento do sistema. E então, investimento na saúde é um benefício para o país, porque evita gastos desnecessários para o futuro. Então, são melhoras, pelo menos no meu país, um pouco mais difícil por conta da inestabilidade que a gente tem. Então, a mensuração, a melhora são as perguntas que a Comissão Lancet entendeu e, basicamente, criamos alguns produtos. Um produto transversal que é a pesquisa, a voz das pessoas. Vou falar mais
sobre isso. Existem milhares de pesquisas no mundo, mas esta parece que encontrou um ponto de oportunidade. Depois foram criadas as pesquisas longitudinais para os pacientes com doenças crônicas, por exemplo, que tem a ver com mensurar a experiência do paciente. E depois trabalhamos na COVID como um sistema de saúde eh, enfrentaram a pandemia e depois o redesenho dos serviços de saúde. Então, foi muito rápido. Essa é a estrutura de que está. Temos os centros que têm financiamento, que são o Corte Argentina e aqui o PCH, Universidade do Peru. E esses são os afiliados, como o Instituto aqui, o Files no Equador, na Colômbia, o Ministério de Saúde de Mendoza, na Argentina, que vocês conhecem por conta do vinho, mas que é uma província que tem muita vontade para mudar as circunstâncias. E então, teremos mais. Então, três projetos em andamento. A pesquisa da voz das pessoas, a confortos eletrônicas, o desenho dos serviços. Mas tanto a pesquisa da voz das pessoas é aquilo que já foi finalizado e já está sendo reeditado. As cohortes eletrônicas estão avançando para a publicação e agora estamos começando com o redesenho dos serviços. Então, a pesquisa da voz das pessoas é um instrumento que já foi publicado e que foi feito em 3 países da região e em outros 2 países do mundo, tentando gerar evidência por um instrumento padronizado que permite identificar as oportunidades e um monitoramento das intervenções de saúde foram realizados nesses países, Colômbia, Peru, Uruguai, e que bom, geraram conteúdo. Então, agora iremos lançar a segunda onda nesses países, porque, claro, o financiador, o BID, solicitou 2 partes. Então, seria interessante fazer a comparação do 2022 com 2024. E a parte eletrônica tem a ver com uma análise longitudinal, o mesmo paciente sendo avaliado durante 6 até 12 meses, durante a gravidez, por exemplo, e o paciente também durante 12 meses de uma doença crônica. Vou apresentar algum exemplo. Então, tudo que tem a ver com a maternidade foi feito na África do Sul e na América Latina, no Peru e Uruguai. É o primeiro exemplo de uma cohorte eletrônica na América Latina com esses instrumentos. E, finalmente, eu coloco esse logo do governo de Mendoza, que aparece no canto direito, quer dizer que o governo de Mendoza solicitou um projeto, um redesenho. Por exemplo, claro, temos o Banco Mundial, a OPAS, diferentes atores, mas a gente tem um enfoque de investigação e estamos tentando contribuir com eles. Então, eu falo apenas com 20% da velocidade que eu falo geralmente. Mas como mensurar a saúde? Porque antes de aplicar essa pesquisa da voz das pessoas, nós já realizamos uma revisão sistemática para garantir que um instrumento possa ter um espaço. Então, observamos que a região tem vários instrumentos e nenhum governo poderia falar que não tem um instrumento para avaliar a experiência do cidadão, pode ser de forma intermitente ou não, mas observamos que a mensuração da força de trabalho, infraestrutura, o gasto, a saúde, os riscos, eficiência, são questões pelas quais o sistema de saúde é mensurado, mas a perspectiva do usuário não aparece de forma consistente na região. Isso foi publicado no ano passado. Então, o que lá você falou que é necessário mensurar a experiência do usuário, atendimento, mas então, para isso, aqui temos alguns resultados últimos, são muito comuns, que são o CAPS, a família CAPS nos Estados Unidos, que se adapta a países em desenvolvimento, e depois a OCDE, que depois daquela briga com a Espanha, ser um país onde a Argentina não quer entrar, tem essa pesquisa PARIS, que é uma circunstância focada nas doenças crônicas e em pacientes que consultam um sistema de saúde. Então, quando foi pensada essa pesquisa, buscava um instrumento ágil, rápido, econômico, que conseguisse mensurar, utilizando a metodologia e metodologias mais recentes, para tomar decisões
talvez não em tempo real, mas de forma rápida. Os sistemas de saúde são fundamentais para as pessoas. E, infelizmente, nós temos as ferramentas transnacionais para mensurar as opiniões e, como ponto particular, a amostragem dos cidadãos que participaram da pesquisa é para usuários e não usuários, porque 10, 15, 20% dos cidadãos, por diversas razões, não utilizam o sistema de saúde dos serviços. Então, é muito importante quais são essas razões. Então, a ideia é ter um instrumento que pudesse ser replicado em tempo real. Então, baseado no lançamento de uma pesquisa feita via telefone para uma avaliação rápida, permite conhecer a opinião do usuário e de não usuários, pode ser replicado, já foi replicado em 15 países e outros 15 países estão tentando fazer isso. E também oferece dados que podem ser comparados e permite ver o sistema de saúde como um todo e não apenas como uma circunstância isolada, como a Argentina, hoje o sistema fica muito fragmentado. Então, aqui incluímos outros conceitos, como é a ativação do paciente, a- perguntas que possam permitir a ativação do paciente, o NPS, que é muito comum para mensurar a experiência dos pacientes, a segurança sanitária, que é um conceito novo que tem a ver com a tranquilidade que tem um cidadão de quando ele precisa de cuidado, ele irá receber isso com um custo adequado e qualidade aceitável. E também a confiança em perguntar para o cidadão por que ele escolhe esse sistema de saúde. É a única opção ou é aquele mais próximo? Ou foi aquele da sua preferência por conta do atendimento com qualidade? Então, vou revisar isso rapidamente. Claro, a pesquisa tem que ser demográfica sobre, claro, em geral, utilizamos níveis secundários e não primários, experiência com o cuidado, confiança no sistema, que tem a ver com como avalia o sistema, como avalia o sistema de saúde pública e privado e as expectativas que tem sobre as melhoras do sistema. Então, todas são circunstâncias que poderiam discutir, mas que falam da confiança do cidadão no sistema de saúde. Então, foi utilizada uma amostra nacional, isso foi feito por Ipsos, em quase todos os países, com uma amostra da população, entre 1.000 e 2.000 pessoas, e finalmente foi feita de forma telefônica. Em alguns países com mais população rural, como Quênia e Etiópia, também foi feito de forma presencial. E basicamente foi utilizado um questionário muito semelhante. Em Etiópia, por exemplo, foi feito em vários idiomas, várias línguas. Então, isso gera informações muito interessantes. Então, o documento da validação do questionário foi publicado anteriormente com foram feitos testes e depois foi validado, mas que já de uma forma muito interessante o desenvolvimento. Também foi feito um piloto e, por questão de tempo, eu não posso falar todos os detalhes, mas em dezembro foram publicados 6 documentos em The Lancet, publicando os resultados da pesquisa. Então, que tem a ver com a confiança no sistema de saúde, com questões que têm a ver com a cobertura universal. Foi muito interessante, na verdade, é uma questão bem interessante. E, por exemplo, temos 15 pacientes que já responderam a pesquisa e agora temos mais pessoas querendo responder. Então, a primeira onda já foi completada e agora teremos a segunda parte, a segunda onda prevista para o terceiro trimestre deste ano, também em outros países. E bom, aqui aparecem os indicadores, vocês poderão revisá-los na apresentação. Na América Latina temos países com financiamento do BID, da cooperação suíça em bem público regional. O BID busca que isso possa ser utilizado pelos países como uma questão pública para identificar mudanças e áreas de oportunidade. Então, devemos tentar convencer os setores de estatística dos diferentes países que não é uma questão de concorrência, que contribuir ver como funciona e como um exemplo, esse é o 15% do relatório entregue em cada país, no Uruguai, um país afastado do México,
menciono a competência do sistema de saúde do Uruguai, ele teria a competência de cumprimento com as práticas de prevenção tradicionais, mas informados pelo paciente, relatados pelo paciente. E isso é interessante, é que a única fonte de informação é o usuário. Isso é bem interessante. Ver a percepção do cidadão, que talvez poderia ser diferente. Infelizmente, uma porcentagem alta de cidadãos que são discriminados também. Outros que percebem um erro médico, por exemplo. Poderíamos explorar essa situação que é muito interessante e também uma porcentagem alta indica que não conseguiram receber atendimento quando se estavam. São números concretos que tentam demonstrar para os professores que questões que poderiam ser uma área de oportunidade. Então, falamos do tempo de espera, que é muito interessante. Não na consulta. Então, foi medido o tempo de espera nas consultas e para conseguir essa consulta. Então, outro exemplo do relatório, um momento, pronto. Então, os conceitos de segurança sanitária e a percepção, considerando que o governo considera a opinião da população, o vermelho é ruim, o verde é positivo, e o Uruguai, que tem um sistema de saúde que tem muita cobertura e acesso. Em vermelho aparece uma porcentagem que fica preocupada com não receber o atendimento caso seja necessário, e uma porcentagem mais alta, de 23%, tem essa preocupação de não receber atendimento, desculpem, por pagar esse atendimento. E uma porcentagem mais alta define que as opiniões não estão sendo consideradas pelo governo. Então, é muito interessante. Imagino que isso para os governos talvez não é tão positivo, mas observem a diferença entre os usuários e não usuários, porque as barras primeiras três são aqueles que já utilizam o sistema, e, claro, uma amostra mais menor são os não usuários. A parte inferior é uma pesquisa populacional representativa, não buscamos as diferenças estatísticas significativas entre os grupos, mas demonstra dados muito interessantes. E depois, observem a saúde mental, infelizmente, do lado direito, na parte superior, geralmente, quando falamos desse tema, as pessoas não recebem os cuidados necessários. E então, nesse caso, naquele momento, 56% das pessoas tinham a percepção do sistema de saúde continuava igual ou piorando, e uns 5% tinha a opinião de que devia ser reconstruído. Nos outros países, os números foram ainda piores. Não vou apresentá-los, mas apenas para mencionar que essa é a circunstância. Então, essa pesquisa pergunta várias questões interessantes. Qual foi essa contribuição? Esses dados foram publicados em forma de comparação em dezembro do ano passado na Lancet. Então, vocês poderão buscar essas publicações e revisar os detalhes do que acontece. Então, aqui temos um resumo do que eu mencionei, as questões de atendimento, de saúde mental, doenças crônicas. Infelizmente, não temos novidades. A questão é contar com um instrumento para realizar um monitoramento das intervenções feitas. Então, para finalizar essa parte, as cohortes eletrônicas é um trabalho em desenvolvimento. Pacientes com hipertensão foram acompanhados no Peru durante 12 meses, fazendo perguntas sobre um atendimento competente ou um sistema competente e experiência do usuário com respeito e atendimento clínico do usuário. Essas perguntas serão feitas a cada 2 meses e permitiam ter a traçabilidade, porque o problema das doenças crônicas é que os pacientes não aumentam ideia como conseguir que eles recebam o atendimento com a frequência necessária. Então, é um teste de conceito feito no Peru e no Uruguai. Então, não é fácil conseguir coletar os pacientes, mas são circunstâncias de aprendizado que também aconteceu eh, com a província de Mendoza, na Argentina, com os pacientes diabéticos. Então, estamos tentando revisar essas questões. Então, basicamente, aqui
por exemplo, se eles estão conscientes da hipertensão, se eles recebem prescrição e um acompanhamento telefônico para revisar se a doença está sob controle. Vocês sabem que, infelizmente, as pessoas com hipertensão têm um baixo controle de hipertensão e como mudar essa realidade. A gente tem um instrumento que demonstra essas questões que poderiam ser interessantes. E aqui, aqueles que dedicam a sua vida a doenças crônicas observam isso como uma oportunidade para acompanhamento. Então, isso está acontecendo. Provavelmente este ano, no suplemento de pós-medicina, possamos publicar os resultados na África subsaariana e nós faremos isso no quinto ano com as crônicas. Finalmente, Mendoza, a terra do bombinho, das pessoas que buscam fazer as coisas melhor. Então, a província de Mendoza nos deu a oportunidade de trabalhar com eles e realizamos um estudo, que foi uma avaliação de questões que tinham a ver sobre como funcionava o sistema de saúde com metodologias diferentes, porque os ministérios trabalham, os organismos internacionais também, mas queríamos contribuir de forma complementar. Então, tentamos trabalhar para entender como os pacientes com doenças crônicas poderiam se desenvolver no sistema de saúde e também geramos informações que permitissem aos governantes tomar e fazer recomendações. Então, quando você fala do desenho, que tentamos nada, mas claro que a gente busca, e o que a Lancet Commission fortalecer o atendimento hospitalar para aquele que precisa promover o atendimento primário da saúde, melhorar o acesso ao cuidado e ativar a demanda. Infelizmente, as pessoas chegam já demoradas para o cuidado da saúde, que isto pode influenciar nas políticas, porque os documentos não adiantam para conseguir pessoas mais saudáveis. Precisamos de mudança. Então, esse é o resumo. Então, com isso, avaliamos os bancos de dados de forma conjunta, falamos com os usuários e os fornecedores, também realizamos essa pesquisa da voz das pessoas, tentamos construir uma coorte para os pacientes diabéticos e também tentamos, de forma sutil, avaliar o grau de conhecimento dos profissionais para as doenças crônicas. E, finalmente, com um painel, geramos uma quantidade de recomendações, são documentos que estamos publicando e, de alguma forma, antes dos documentos, apresentamos isso para o governo para que eles possam, de forma eventual, mudar as políticas de saúde. E positivo é que esse já é o terceiro governo em Mendoza, com o qual continuamos trabalhando. Então, existe uma continuidade entre os diferentes ministros, e isso é muito positivo para gerar mudanças a longo prazo. Mas as boas notícias é que, além do diagnóstico, a gente recebe um financiamento há alguns meses da National Institute for Care Research para fazer um teste, para fazer um ensaio clínico em 24 centros de saúde de Mendoza, para gerar que essas intervenções realizadas por DEF possam ser testadas e ver se muda o estado de saúde para os pacientes com diabetes e melhora a saúde. Esse é um desafio, porque todos os programas são muito exigentes. Vamos tentar fazer isso, já recebemos financiamento, e esse primeiro filho do CAST, porque na América Latina estamos avançando muito bem na iniciativa global e estamos gerando essas oportunidades. Então, nos próximos anos, teremos um financiamento e talvez um estudo mais importante para ver se conseguimos mudar e que isso possa gerar um impacto nas pessoas. Isso será muito importante. E teremos essa fase de desenho, porque o mais importante que queremos comprovar é dar oportunidade ao cidadão, ao usuário, para que ele possa contribuir realmente no atendimento. Então, essa fase irá impactar nos clusters e vamos ver o resultado. Nós iniciamos em novembro. Vocês sabem que para a Argentina 6 meses é muito tempo, então com isso iremos trabalhar. Então, o tempo acabou, a ideia era apresentar um pouco do que eu estou fazendo e agora vou passar uma mensagem publicitária, porque a vida é difícil. Então, vamos trocar a apresentação, vocês poderão entrar em contato comigo. Se eu não respondo, por favor, me avisem.
Eu sempre respondo, ainda no terceiro e-mail. Podemos trocar a apresentação? Porque eu coloquei esse fim. Então, eu vou falar da ISPA. Meu trabalho é integrar o diretório da Associação de Qualidade, então quero aproveitar essa oportunidade e comentar que ISQA é uma casa para todos nós, que é uma sociedade profissional que o professor Saturno já conhece bem há 40 anos que funciona e que busca gerar conhecimento, redes, goals e ações. E minha história é que a oportunidade nessa sociedade é gigantesca, não agora por fazer parte, mas sim como membro para conhecer pessoas. Então, parte do meu trabalho hoje é fazer um convite para que vocês conheçam essa sociedade. México é um país muito importante, que tem representação na ISPA. Eu tenho a honra de ser hoje presidente, mas o único presidente na América latino-americana foi Henrique Ruelas. Passaram 30 anos para um latino-americano ser presidente. Então, nesse cenário, a ideia é que essa apresentação do México possa ter atividade, participação. Temos membros de 70 países, formação contínua, tem um nível global que não tem uma marca específica e que não concorre com o mestrado do Pedro. E vocês sabem que a ISPO avalia os acreditadores, por exemplo, agora México, com a certificação na, no Conselho de Salubridade, Colômbia, que acredita hospitais, o ONU Brasil, que tem essa acreditação ISPA. ISPA é acreditador dos acreditadores e que gera uma consistência no mundo. Então, essa é ISPA. Também tem revistas. Então, o Pedro já também foi editor associado, eu também sou editora associada, temos duas revistas, uma singular e outra que o Movimento. E bem, vocês, é, teremos uma conferência anual, que é uma forma de apresentar, para que você também possa conhecer o que a gente faz. Então, essa era a publicidade que eu queria fazer e conseguimos que a conferência seja feita na América Latina depois de 10 anos, e sempre o Brasil fica com todo. Não sei por quê, mas agora estaremos com esse evento em São Paulo, em 2025. Antes foram os argentinos em 2001, 14 e agora 24. Então, agora vamos propor o México também. E nesse cenário, a ideia é tentar compartilhar as experiências. Bom, fico à disposição para resolver dúvidas. Muito obrigado pelo tempo. Eu contei a história da Quest e eu tentei fazer isso rapidamente. Não consegui falar sobre todos os detalhes, mas mais uma vez uma honra acompanhar o Pedro, que conheço ele há muito tempo. É sempre um prazer. E bom, e esse é um reencontro. Eu fico feliz de ver tudo que ele está plantando e a colheita que está fazendo com esse programa tão importante que ele lançou nos anos 90. Muito obrigado. Fico à disposição. E consegui acabar dentro do tempo. Então, muito obrigada, Ezequiel. Foi muito interessante essa iniciativa CAST, que de fato consolida muitas das coisas feitas. E sim, eu queria mencionar também a importância do presidente da ISQA. Eu fiquei afastado da ISQA por conta de algumas mudanças, mas enfim. Então, agora teremos um espaço para as perguntas. Estamos aqui, mas podem ser as perguntas aqui presenciais ou na internet, no chat. Que honra escutar essa apresentação. Mas primeiro, duas questões.
Quais foram os principais desafios para entrar em contato com os pacientes? Eu sei que via telefone, e isso, pensando no meu país, talvez poderia ser um tema por questão da insegurança, porque as pessoas já não atendem eh, as ligações, e não sei se isso apresenta outras, a necessidade de contar com outras vias de comunicação. E a segunda questão, eu vi que o México aparecia como em processo. Qual é o status do nosso país? Muito bem. Qual é teu nome? Meu nome é Blanca. Sou tutora do Instituto. Eu trabalho no hospital privado em Tijuana. Bem, olha, imagino que as empresas como Ipsos, as agências de pesquisa de mercado, têm justamente esses elementos já considerados, por exemplo, para atender ligações. Mas, em geral, eles falam de uma questão que é chamada de queda livre. Quando eles ligam, prometem que terão essas ligações atendidas para onda um. Não tivemos resultados ruins. Acho, não sei se foram 40 ligações para obter uma resposta. A gente não sabe, mas temos o RDM, que eles não conseguem ligar para os amigos, eles precisam ligar para aqueles que atendem de forma espontânea, mas agora a proposta é contar com outras ferramentas, que tem que haver como um painel, eles têm amigos que são representativos da população, que respondem livremente. Então, acho que isso é uma evolução de formas para responder, talvez, as mídias sociais, ou via web. Então, isso é um desafio. E agora, o caso do México foi uma amostra que, inclusive, faz parte do painel de respostas publicadas do Lancet. Então, se foram representados, talvez foi um subsetor, porque, claro, cada subsetor de vocês parece um país, mas acho que esse foi o caso, porque acho que foi o caso do INSS. Mas alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Pronto, peraí. Sim, a gente tem uma pergunta. Aqui a pergunta sobre a pesquisa da voz das pessoas. Quantos itens tem? A pesquisa da voz das pessoas. Temos uma nova versão. A primeira versão foi com perguntas para a questão da Covid, que tem por cerca de 60 perguntas, que são 22 minutos, que acho que é uma questão adequada. Então, a taxa de resposta não é muito alta, mas aqueles que atendem respondem, mas é difícil que as pessoas decidam responder. Então, no Plus Medicine existe uma descrição da pesquisa para que vocês possam revisá-lo. Sim, segundo eu entendi, fazem essas pesquisas com a população e identificam aí as deficiências, esses problemas. Então, como conseguem que isso que vocês identificaram realmente possa ser corrigido? Porque atualmente eu trabalho com o Dr. Saturno e sempre buscamos identificar os problemas em nível local. Ele trabalha com uma rede, ou a equipe trabalha com uma rede. E em estados como Chiapas, Puebla, Guerrero, realizam muitas pesquisas para as pessoas que utilizam essa rede e fica mais fácil identificar as deficiências que cada centro, cada centro de saúde tem. Quer dizer, o atendimento de primeiro nível. Então, fica mais fácil realizar essas melhoras, mas na população é difícil realizar esse vínculo entre o que eles acreditam que falha e entre o que o pessoal de saúde faz nas unidades de saúde. E muito obrigada pela pergunta. Claro, todos os esforços realizados para mensurar o sistema têm muito valor desde o ponto de contato no sistema. Então, aqui a aposta do grupo é que, caso não consigamos convencer o mais alto nível ou um departamento, ou o desenho do sistema,
será muito difícil que os hospitais, que os centros possam fazer mudanças significativas que perdurem, como vocês sabem, muitos hospitais, centros de saúde, têm um líder. E depois, quando o líder sai, as coisas mudam. Então, isso, então, perspectivas da Cash é fazer isso em nível do sistema. Que Mendoza foi o primeiro teste subnacional, porque tínhamos testes nacionais e esperamos que a questão subnacional possa fazer sentido. São esforços para alinhar o desenho, o financiamento e a participação e engajamento dos cidadãos, que são desafios no tema de saúde. Nada é perfeito, que já o Dr. Saturno tinha mencionado isso há muito tempo. Sim, justamente, são contribuições. Mas, bom, temos uma outra pergunta? Não. Então, online? Não. Agora já foram respondidas. Então, muito obrigada. Por favor, acessem ao site para que possam revisar o que a gente faz. E a iniciativa CAST agora é para as instituições. Então, todos os indivíduos que têm interesse poderão participar de forma individual, mas a ideia é que as instituições possam participar. Você tirou a fotografia? Bem, então, uma fotografia com o doutor, por favor. Zen Newton, por gentileza. O Zen Newton tem que encaminhar essa fotografia. Muito obrigada. Bem, então agora se vamos ter um intervalo? Não. Então vamos agradecer. Vamos a pedir 5 minutos para então assim passar para as conclusões e o fechamento. O encerramento e depois teremos um brinde no centro do prédio para que vocês possam nos acompanhar online. Vamos pedir 5 minutos enquanto organizamos esta sala.